Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 024 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e junto com Camila Cisidio, nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Você sabia que o número de mulheres que viajam sozinhas aumenta antes da pandemia? Era inclusive maior que de homens. E você já pensou em viajar sozinha? Desistiu? Teve medo? Ou essa experiência faz parte das suas melhores histórias? Bom, embarque com a gente nesse bate-papo e descubra como explorar o mundo e como explorar a si mesmo. Então vamos lá explorar esse mundo e vamos explorar um pouquinho da experiência dessas nossas convidadas. Vou chamar aqui primeiro Cami, do SOS Mochileiras. Cami, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência, tá? Já nessa primeira pergunta, a gente quer entender um pouquinho de você, se você puder dar um pequeno introdução em quem você é. E é lógico, a grande pergunta aqui de todos, né, da gente, de todo mundo que está escutando a gente é: qual foi o ponto que te motivou a largar aquela rotina, ou largar a vida tradicional para explorar o mundo, para explorar a si mesma e para criar a SOS Mochileiras? Olá, tudo bem? Primeiramente, prazer para todo mundo. Eu sou a Cami, idealizadora do SOS Mochileiras. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês. E, bom, começando, eu não larguei tudo. Não larguei tudo, eu planejei tudo. Então, eu saí, o grande motivador sobre viajar. Sempre me perguntam isso, é uma questão que, tipo, como me definir, né? Sou tão né, flexível, sou muito flexível. Mas um dos motivos que eu queria viajar era aprender inglês. E, a princípio, eu queria fazer um curso de inglês e ir para Nova Zelândia. E, no final, eu não fiz curso de inglês e não fui para Nova Zelândia e viajei 2 anos. Então, assim, o grande catalisador disso tudo tem uma transformação pessoal minha, que foi uma questão profissional, foi uma questão de cansaço, de amadurecimento, foram vários fatores que me levaram a fazer a viagem que eu fiz. E dentro disso recorreu a uma transformação pessoal muito grande, ao qual me levou para o meu caminho, que é o caminho hoje que eu compreendo que é o meu caminho. Então, foi uma série de fatores pessoais mesmo, seja de trabalho, familiar e social, que fez eu despertar para um caminho que eu sabia que era para mim seguir. Então, foi um despertar para viajar. Legal, então você fez uma desconstrução e aí você acabou se construindo e se encontrando novamente. Mas, sim. E a pergunta que não quer calar, por que você decidiu viajar sozinha? Te faltou alguém? Foi falta de agenda? Ou foi um desafio que você queria talvez quebrar algum medo? Enfim, conta pra gente um pouquinho. Essa questão de viajar sozinha, eu sou do tipo de pessoa que eu sempre fiz tudo muito sozinha. Então, eu saí de casa muito jovem, eu saí de casa com 18 anos, eu já estava morando sozinha. Eu saí do meu estado, eu sou sul-mato-grossense, para quem não conhece, eu não sou de São Paulo, mas eu sou sul-mato-grossense. Fui para Curitiba com 20 anos, eu estava em Curitiba. E aí, com 27, 28 anos, eu saí para viajar sozinha. Mas, assim, sempre tive pessoas querendo ir comigo, embarcar também, porque eu fiquei planejando, né, essa viagem aí por uns 6 meses. Então, assim, todo mundo se empolgava e tal. Mas igual eu falei, eu sou do tipo de pessoa que, tipo, não tem, eu vou sozinha, eu faço sozinha. Porque eu acho que a gente esperar as coisas acontecerem por causa de outras pessoas também é uma interferência, né? Mas, a princípio, claro que a gente sempre fica, tipo, meu Deus, já viajei de férias, mas eu estava indo para uma viagem sem meio data. Na real, ia ter data, era 6 meses, acabei viajando por muito tempo. Então, assim, isso foi acontecendo naturalmente. O fato de ir sozinha foi uma questão muito também de personalidade,
né, que eu faço as coisas, e uma questão também que eu sabia que ia ser um desafio novo para mim. Então, e eu comecei a me preparar antes, assim, tipo, sei lá, eu ia para a montanha sozinha, eu ficava na montanha, eu ia fazer tal coisa sozinha, eu comecei a fazer pequenos testes drives comigo mesmo, aí eu fui vendo como que era, e aí eu fui me adaptando, e no final, hoje eu acho que é meio difícil viajar com alguém, é muito bom viajar sozinha, então eu já aprendi que, tipo, eu faço o meu rolê, assim, muito fácil, e aí eu gosto de viajar sozinha. E ó, antes da Camila entrar e chamar a nossa segunda convidada, eu vou fazer só um parênteses aqui para todo mundo que está escutando a gente. Gente, você que não está vendo, a Cami, ela tá numa rede bem relaxada, como todo mochileiro gosta, relaxando, curtindo a vida e fazendo aquilo que ela gosta de melhor. Tá linda essa cena. Camila, é contigo. Muito bom. Carol, fala um pouquinho pra gente também, assim, do seu perfil e mostra o outro ponto, né? Você, além de ser uma viajante, você também vende viagem. Diz pra gente se tem alguma curiosidade, alguma coisa sobre isso. Pessoas que foram viajar sozinhas, mulheres que foram viajar sozinhas. Exato. Eu sou consultora, né, de viagens e lazer aqui na Copas Tour. E para mim foi muito interessante depois que eu viajei sozinha, porque eu virei uma incentivadora. Volta e meia eu pego alguma cliente que entra em contato e tá com medo. Literalmente, é muito comum na primeira viagem a gente sentir medo. Então, eu virei aquela incentivadora de contar a minha experiência, então isso é muito legal. Eu, diferente da Cami, eu era essa menina insegura, porque eu morava com os meus pais, moro com os meus pais até hoje, na verdade. Então, sempre estava cercada por muitas pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu sempre quis viajar. Mas quando eu comecei a trabalhar com turismo, meu desejo de viajar só aumentou. E todo lugar eu queria conhecer. Não tem um lugar que eu faça um treinamento e não falo, meu Deus, eu preciso ir para esse lugar também. Não importa se é natureza, se é cidade. Eu sempre tenho interesse. E aí eu me vi num momento de vida que as pessoas ao meu redor não estavam no mesmo. Então, às vezes, uma amiga casou, a outra teve um filho. A uma conseguiu um emprego, a outra não vai conseguir ter férias. A minha irmã não podia ir comigo, eu não estava num relacionamento. E isso começou a me frustrar, porque eu ia adiar meu sonho, eu ia adiar minhas férias, eu ia adiar a minha vontade de viajar, porque naquele momento não tinha ninguém que estava naquele mesmo time. Aí teve uma promoção aérea, uma promoção fantástica, daquelas que você tem que emitir na hora. E aí eu tentei mandar mensagem para todo mundo para ver se alguém topava comigo, e ninguém topou, e me deu aquele 1 minuto de coragem. Falei, eu vou emitir essa passagem e eu vou. E aí eu emiti a minha primeira passagem, que foi para Colômbia. Na época ainda a série do Narcos estava bombando. Então todo mundo virava para mim e falava assim, mas como você escolheu esse país para sua primeira viagem sozinha? Então foi aquele momento de coragem, mas depois eu só sentia medo, ansiedade, frio na barriga. E foi muito interessante, porque foi nesse momento que eu procurei mulheres como a Cami. Eu fui em rede social procurar essas mulheres que viajavam sozinha e fiquei impressionada que elas pediam carona. Elas muitas vezes acabavam indo no quarto de alguém e falei, gente, eu não estou fazendo nada de diferente do que eu sei. Vou ficar num lugar seguro, eu vou ter um aéreo garantido que eu mesma emiti, tenho certeza que está tudo certo. Então, baixa um pouco esse medo, e essas mulheres me serviram muito de inspiração também, para essa coragem de viajar sozinha. Ô, Cami, e aí você, enfim, decidiu viajar, se explorar, deixou o medo de lado e foi. Mas e quando que o SOS Mochileiras entrou dentro da sua vida? Você tentou fazer, né? Porque o mochileiro, às vezes, também precisa de um pouco de renda, né? Sim, eu tô achando engraçada a história da Carol. A Carol falou pagar. Uma coisa... Eu tô ali, né, escutando ela falar, eu falei, cara, é muito engraçado, né? As pessoas olham muito hoje os influencers de viagem, né? A gente acaba entrando numa posição, eu trabalho com conteúdo de viagens, mas, e casa com a pergunta que você está me fazendo, Dan, quando eu idealizei o SOS Mochileiras, eu já tinha viajado, já fiz mochilão, eu sempre fui o tipo de viagem, diferente da Carol, ela comprou a passagem, foi lá e fez, assim, uma coisa bem planejada, né? Eu fui por terra,
Eu peguei ônibus, fui indo, carona, bicicleta, caçamba, moto, eu fui de todo tipo. Então, assim, mas eu não tinha uma passagem aérea, né? Porque eu estava só indo. Eu não estava voltando. Eu não pensei na volta, eu pensei na ida. E aí, quando eu criei o SOS Mochileiros, isso foi lá em 2014. Foi quando eu perdi uma viagem aérea. Olha só que loucura. Eu tinha comprado a bendita da passagem aérea, estava lá confiante em mim, sozinha. E eu não consegui embarcar por um motivo de documentação, e eu não fui para a Colômbia. E aí que foi o meu... E a Colômbia, nessa época, tinha muitas passagens aéreas também, barata para esse lugar, 2016. Eu criei o SOS porque eu não consegui voar. E no final eu viajei sem voar para outros lugares. Então, assim, foi vários fatos que me levaram a criar o SOS, porque eu estava tendo dificuldades, porque eu também não era muito de usar a internet, essas coisas. Eu sou bem mais, digamos, mais desconectada. Hoje em dia não, porque eu criei uma parada que cresceu organicamente, né? Foi uma parada muito de coração. E aí hoje eu trabalho com internet, mas nessa época eu não estava muito assim conectada, né? Eu só queria ir. Eu só queria, tipo, vou fazer. E aí eu criei o SOS por causa de um problema de viagem. E eu falei, eu vou ajudar as pessoas a viajarem sem esses problemas, cara, porque eu perdi uma viagem. Aí eu peguei essa viagem da Colômbia e fiz um mochilão de 27 dias pelo Rio de Janeiro. Eu queria conhecer o Rio de Janeiro que não fosse a cidade do Rio. Eu conhecia já a cidade do Rio, né? E eu sempre tive essa questão de me conectar com pessoas locais. Então, eu queria conhecer os caiçara, aquele pescador, como que essas pessoas vivem em comunidade, como que é morar numa ilha. Eu queria ter esse tipo de conexão. Então, eu fui lá e fiz 10 dias caminhando em volta da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu peguei toda a minha Colômbia frustrada que eu não fui e transformei na Colômbia Brasil. Então, eu fui para Paraty, cidade colorida, igual Colômbia. Eu tinha praias caribenhas em Arraial do Cabo. Peguei tudo, eu comecei a fazer uns capítulos da minha Colômbia carioca, sabe? Então, assim, eu conheço o Rio de Janeiro, assim, de cabo a rabo por causa desse negócio, e aí eu acabei que eu conheci a Colômbia depois, assim, eu fui pra Colômbia, é super seguro, eu fui sozinha, tive casas, assim, fiquei um mês na Colômbia, e aí foi essa questão, eu criei o SOS porque eu me ferrei, e não queria que as pessoas se ferrassem. E hoje, na verdade, o SOS Mochileiras, ele se tornou muito eu. E eu não vou dar dicasinhas de como você viajar, que você pega ônibus, que você vai para Argentina com tantos, tipo, eu fui para Argentina com R$ 300, eu consegui chegar lá. Então, assim, eu não falo mais dessas coisas, no início eu falava, mas hoje eu falo de como a viagem transforma, de como a viagem me transformou, do que eu sou, tipo, hoje, como eu pensava antes, de como você usa uma ferramenta que é acessível para todo mundo, não tem essa desculpa que só viaja rico, viaja qualquer pessoa. Eu não tenho mãe com condições financeiras, eu não conheço meu pai, então, assim, eu não tive nenhuma estrutura familiar para mim ser uma viajante. Eu viajo por um espírito de transformação que eu tenho. Então, eu quero tornar possível para aquela pessoa que não viu atrás da cortina, que ela pode olhar atrás da cortina e ver que tem um mundo lá fora. Então, essas mochileiras têm muito mais a ver com transformações pessoais do que, tipo, como eu vou para viajar para a Argentina com R$ 2.000, assim, sabe? Essas coisas são consequência. Eu acabei ganhando dinheiro na estrada que eu não pensava que eu ia ganhar dinheiro. Então, assim, o dinheiro é só um meio, ele não é um fim, nem um início, sabe? E hoje o turismo acaba se tornando o seu meio, né? Porque, como você falou, você utiliza o SOS Mochileiras aí para falar de, sei lá, elevação de consciência, para ajudar mulheres a quebrarem esses medos. Quando você fez a sua viagem, a sua primeira viagem, você tinha algum medo? Todos, muitos. A gente tem. A Carol falou uma coisa assim: eu não tinha essa segurança, eu era uma pessoa insegura. Como eu acho que eu tinha um pouquinho eu sou um pouquinho assim, fora da casinha, porque eu saí cedo de casa, eu tive que me virar, eu trabalho desde nova, né? Eu sempre tive, a minha renda sempre fui eu que fiz, desde que eu me entendo assim de gente, né?
E antes de eu viajar, eu sempre fui muito disciplinada. Eu sou formada em TI, eu sou formada em engenharia de software, eu tenho várias profissões hoje em dia, né? Mas eu tinha muita insegurança com tudo, assim, com tipo um monte de coisa e tal. E eu fui tomando essa segurança justamente no momento que eu comecei a querer a ter segurança. Então, assim, eu tenho que ser segura de mim, eu tenho que ser dona de mim, eu tenho que ser. E aí você vai meio que com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo. Então, assim, eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Mas tem medo de várias. Eu tinha medo, por exemplo, ó medo, porque a gente é mulher, Daniel. Você não... Assim, a Cami, a Carol, elas vão me entender mais como mulher. Por exemplo, a gente tem um ciclo menstrual. Poxa, eu tomo remédio. Como que eu vou tomar o meu remédio se acabar lá em tal país? Eu tenho que ter receita para comprar. Eu tomava, por exemplo, tomava um anticoncepcional X e não tem em outro lugar. Como que eu vou fazer? Aí, como que eu tô no meu ciclo menstrual, como que eu vou fazer? São certas coisas que para mulher, cara, é muito mais complexo. E é uma bobeirinha que, muda tudo. Por exemplo, eu faço montanhismo, faço trekking, eu vou pro mato. Então, tipo, para mim tem várias limitações que, tipo, eu sendo mulher, muito mais complexo. E as mulheres têm muito isso, tipo, como que tomar banho viajando, como que lavar roupa. Uma vez eu peguei carona e o cara pergunta assim, como que você lava a sua roupa? Aí eu fiquei, caramba, é isso, as pessoas, é porque você não tem casa, né? Mas eu lavo roupa igual, gente, de lavanderia em qualquer lugar do mundo. Então, tipo, Principalmente em outros países é super comum, né? Você coloca a moedinha, lava e acabou. Aqui no Brasil, eu confesso que você já achou alguma coisa desse tipo no Brasil? Lavanderia... Não. Ah, tem mais lavanderia que você paga, né? Tipo, aquela você deixa a roupa ali, depois você busca, né? Em outros países é um pouco mais independente. Eu tenho um tipo de viagem que eu tenho o meu foco, assim, sobre viajar, que é um pouco, assim, a Carol, por exemplo, ela cria viagens, né, para as pessoas. Eu busco tipos de viagens, assim, que eu vou mais para coisas interioranas, assim, tipo, eu quero, igual eu falei, assim como eu tive a curiosidade de saber como vive um caiçara, então eu tinha vontade de saber como vive uma comunidade maia na Guatemala. Então eu ia lá e me metia no meio deles. Só que como você acessa essas coisas? Conversa. Conversa com a pessoa, parou no ponto de ônibus, alguém vai te falar alguma história. Então, assim, é rodoviária, é ônibus, é carona. Eu ficava muito também em Couchsurfing, foi uma ferramenta que eu usei demais, assim, eu tenho muitas famílias, muitos amigos em vários países, assim, por causa do Couchsurfing. Eu acabava querendo, quando eu cansava de contar minha história, eu ia para o hostel, alugava um Airbnb. Tipo, não quero mais conversar, eu quero ficar sozinha, eu acabava indo para esses lugares, mas no geral eu pegava carona, eu ia para a montanha, eu fazia amizade, fazia famílias, as pessoas viviam querendo me adotar, porque muita gente acha que eu sou novinha, e você tem 25 anos, tem 22, e aí eu... Era uma vantagem para mim também, né? Que eu sempre fui muito, graças a mim também, eu sempre fui muito comunicativa, então isso acabou trazendo muita gente, as pessoas curiosas, né? Para saber por que eu estava viajando sozinha, por que você está indo, você vai para esse lugar? Tipo, eu lembro que eu fui para um lugar assim, a pessoa falou: você vai para esse lugar sozinha? Eu vou. E aí, tipo, tem certas coisas que eu busco muita imersão local. Então, eu gosto de conhecer como vive, o que come, sabe as perguntas do o que vive, como que come, como que tipo, eu gosto de saber. E para saber, você tem que conviver com eles, né? Muita gente fala que viaja, já fui para 30 países, 50 países. Mas o que você sabe desse país? Realmente você viajou? Você parar no aeroporto, ir no restaurante, comeu lá uma pizza italiana, voltou para o hotel, para o hostel lá e foi embora? Não é conhecer o país. Eu acho que eu não conheço o Brasil. E olha que eu já viajei bastante o Brasil. Não conheço, não conheço, cara. Então, assim, você falar que conhece tantos países, para mim não importa muito o número, sabe? Eu conheço 16 países, bastante países. Eu posso dizer que eu conheço realmente, de verdade, sei lá, 5 países que eu morei. Aí é diferente, né? Então, eu não me importo muito com o número, eu me importo muito com a imersão mesmo, assim, sabe? Com a profundidade das coisas. E hoje a gente percebe aí que, principalmente com a pandemia, talvez tem mostrado um pouco mais isso, mas parece que a tendência do turismo ela está mudando um pouco. As pessoas estão querendo fazer de fato mais essas viagens imersivas, né? Entender de fato o destino, né? Às vezes as pessoas pensam em fazer um mochilão na Europa, 15 dias conhecer a Europa toda, mas poxa, gente, calma aí. Como se conhece a Europa toda, os 6 países,
em 15 dias, né? Pera lá. Não dá. Ô, Cami, só rapidinho, explica pra gente o que é o Couchsurfing. É um aplicativo, alguma coisa que te ajudou É um muito, aplicativo. enfim. É um aplicativo muito usado na Europa, muito usado em outros países, né? O Brasil, assim, é um país que usa também. Assim, é que eu acredito muito eu vivo numa bolha de viagens, né? Também. Mas existem vários tipos de bolhas de viagem, né? Eu vivo numa bolha de viagem de viajantes voluntários e de couchsurf, de carona, de viagem mais barata, enfim, é o meu nicho, né, de viagem. E viagem consciente, enfim. O Couchsurf é um aplicativo muito comum, você vai lá no Google, no seu celular e baixa, você cria um perfil, ele é uma rede, é uma comunidade, como se fosse Facebook, você cria um perfil. Então, você cria um perfil, você cria onde você já viajou, aí as pessoas que te abrigou dá um review sobre você, você dá um review sobre a pessoa, você pode tanto receber pessoas na sua casa, quanto você pode se hospedar. Então, é uma troca de experiências de viajantes. Então, eu fiquei em mais de 25 couchsurfs pelo mundo, assim. E aí eu acabei conhecendo 25 famílias, pessoas, casas, e já eu fiz até, estava comentando uma conversa domingo, né? Tipo, Cami, quais os lugares mais malucos que você dormiu? Eu falei, não, difícil, porque eu dormi em muitos lugares diferentes, né? Então, todo dia eu já acordei num período assim da minha vida que eu já não me importava onde eu ia dormir, porque eu sabia que eu ia dormir em algum lugar muito legal, ou uma aventura ia acontecer para me levar. E o Couchsurf, ele é um aplicativo de recursos para viajante. Ele é free. Aí agora, devido à pandemia, que né, as pessoas não estão recebendo ninguém e tal, ele inclusive, você paga lá, mas é uma coisa, tipo, mínima de, sei lá, $5 anuais, assim, mas a ideia do Couchsurf é uma ideia de colaboração, de colaborativo, de troca, de experiência, sabe? Então, é muito imersivo. Isso é basicamente uma imersão muito, muito incrível, sabe? Na Europa já é muito difundido o Couchsurfing, assim como é o BlaBlaCar também, que para a gente é novo, eu usei muito esse recurso também, o Workaway e o Worldpackers, que são também ferramentas de viagem onde eu não pagava, eu já morei no México um mês sem gastar, meu maior gasto no México foi R$500, então assim, convertidos. Então, assim, graças ao voluntariado, entendeu? Então, assim, tem várias ferramentas de viagem. Às vezes eu falo, poxa, eu viajo barato, mas não é nem pelo dinheiro, é pela experiência que eu queria ter. Então, assim, igual eu falei, o dinheiro é um meio, né? Às vezes, tipo, igual eu falei, cansei dessa vida, vou lá e gasto 3 mil e estou num mês em um país. Mas eu queria ter experiência, então essas experiências acabavam me fazendo viajar mais porque eu gastava menos. Então, de 6 meses, eu viajei 20 meses, quase 2 anos, assim. Então, são transformações que você passa, assim, e aí você vai aprendendo. Eu sabia dos aplicativos, você dá uma pesquisada ali. Mas é isso, eu comecei a usar, eu fiquei usando e não parei de usar. Legal, Carol, quais foram os medos que você superou, assim, quando você viajou sozinha, né? Você falou que teve aqueles minutinhos de pensou, falou, não, vou comprar, comprou, e aí quais foram os medos e os receios, assim, que você teve de viajar sozinha, que você superou? Os medos foram todos. Foi impressionante, assim, porque como as pessoas ficavam também na minha cabeça, tipo, meu Deus, o que você está fazendo? Que ideia foi essa, né? E aí eu fiquei com medo, assim, ainda mais que ainda não vivi em São Paulo, já é uma cidade perigosa. Então eu já fui assaltada. Então eu tinha medo de passar por alguma situação assim fora do meu país e não ter ninguém ali para me apoiar. Eu tinha medo de ficar doente, eu tinha medo de travar e não ter coragem de fazer as coisas sozinha. Então, para mim, foi libertador demais a primeira viagem. Eu me sentia muito livre, assim, quando eu cheguei lá e vi que, meu Deus, eu era capaz e que as coisas fluíram de um jeito, assim, impressionante. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, então, apesar de eu ser muito comunicativa, eu gosto muito de ter meus momentos de contemplação. Eu amo sentar numa praça e ficar só olhando a vida passar. E
eu fiquei impressionada que quando eu estava sozinha, eu tinha muito mais essa oportunidade, porque às vezes quando você está acompanhado, você acaba trocando muita informação com a outra pessoa, e você às vezes não tem esse tempo de observação, de sentir o lugar, a energia. E uma coisa que acontece muito, que a Cami falou, é que as pessoas têm muita curiosidade de saber quem é você e por que você está sozinha sentada nesse muro, por exemplo. Quem é você na pracinha, né? Olhando as pessoas passarem. As pessoas têm curiosidade, né, Carol? Você falou uma coisa assim, tipo, ver a vida passar. Esses momentos você consegue muito sozinha, porque você tem seu tempo. Você faz, eu quero sair hoje, 7 da manhã, para andar na cidade, ficar perdida lá e achar uma rua para me ficar parada. Você vai 7 horas, eu quero sair meio-dia, você sai meio-dia. Você fica tão independente que é isso, ninguém te segura, né, nega? Tipo, parou, você quer fazer, você faz. Foi E é incrível a isso. sensação de liberdade, assim, tipo, o tempo é meu e eu conheci tanta gente, eu nunca tinha numa viagem conhecido tanta gente como nessa. Porque eu conheci desde a senhorinha que vendia fruta ao rapaz do garçom, todo mundo vinha conversar comigo, assim. Eu achei engraçado que as pessoas pediram até para tirar foto comigo. As pessoas, você vira, tipo, muito famoso, assim. Sabe que é muito legal isso? Você falou, você se torna uma pessoa muito mais acessível, né? Muito mais acessível, muito mais disponível. Porque você tá ali também, você tá disponível, você não tem alguém que vai ali, tipo, imagina você sozinho num lugar e uma pessoa vai chegar para conversar com você sozinha, mais rápido. Se você tá com alguém, essa pessoa está conversando, aí a outra pessoa vai passar, enfim, é muito mais acessível você viajar sozinha, com certeza. Sim, exatamente isso. A pessoa ela tem mais curiosidade de saber quem é você, a troca é muito maior, e eu também tenho muito essa curiosidade de saber, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu viajo é ir no mercado. Eu adoro ver, por exemplo, nossa, olha, aqui também tem, olha que é isso diferente. E quando você interage com as pessoas, você entende, por exemplo, como é a rotina de trabalho dela, como que é o transporte público lá. Porque eu sentei assim e falei, gente, que loucura esse transporte público, tudo isso de van com música, esse trânsito que não anda. E conversar com as pessoas sobre isso é muito diferente do que fazer só um tour guiado com um guia te contando a história. Então, assim, é uma troca única. E o que eu achei mais legal, que eu acho que foi o universo mesmo, é que todos os meus medos, não, tirando o assalto, não foi, mas eu, por exemplo, fiquei doente nessa viagem. Eu acho que foi o universo mesmo para mostrar, olha, vai acontecer e vai ficar tudo bem, assim como ficou tudo bem aqui em São Paulo. Eu passei muito mal, eu comi alguma coisa no aeroporto que me fez muito mal. Quando eu cheguei já em San Andrés, estava indo de Cartagena para San Andrés, eu passava mal, assim, pra caramba. Eu fechei uma pousadinha domiciliar, era uma família que alugava 2 quartos, assim, e aí eu mal dei boa noite, eu acho que estava super pálida, entrei no meu quarto e comecei a vomitar. Vamos ser um pouquinho honesta aqui. Eu juro, a família bateu na minha porta e me trouxe remédio. Eu não precisei falar, eu não precisei pedir ajuda, eu não precisei de nada. Então eu vi que, e eu uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que eu vi que o bem é muito maior do que o mal que eu tanto temia. Eu encontrei mais a generosidade, a troca, o acolhimento, do que todo aquele medo me fazia achar que eu ia encontrar. Então, foi tão transformador para mim, assim, e eu fui me descobrindo também como viajante. Eu tinha aquela ideia de que a mulher que viaja sozinha tem que ser a mochileira desapegada, que fica em hostel, que às vezes que tem uma outra proposta do que sou eu. Eu, Carol, descobri nessa viagem que não adianta. Eu não sou essa pessoa. Então, eu, por exemplo, descobri que na minha viagem sozinha, eu não quero ficar num hostel com quarto compartilhado para fazer amizade. Eu quero ficar num quarto sozinha e conhecer as pessoas que eu tiver que conhecer, sem forçar também. Porque eu tinha aquela ideia que todo mundo falava assim, quando você chegar lá, você vai fazer 1000 amigos. E aí não é bem assim, às vezes vai ter um dia que você também não quer fazer 1000 amigos, que você quer realmente ficar na praia sozinha e conversar com as pessoas que aparecerem. Então, para mim foi uma descoberta que eu posso ficar na minha pousadinha, no meu quarto privativo, e que eu posso interagir com as pessoas só quando eu quiser, e que se eu quiser também eu não preciso forçar nenhuma amizade só para ter companhia durante o dia, porque a minha companhia também é muito legal, o meu momento, esse momento
Você tá falando uma coisa muito legal, sabe? Tipo, você não precisa ser ninguém, você tem que só ser. É só ser, não precisa pensar em quem você quer ser. Você tem que só apenas existir sendo. Então, assim, você acaba sozinha sendo, porque você não tem que se forçar nada, você não tem que botar, tipo assim, você não precisa mesmo ser a mulher despojada, descolada, que para ser existe várias maneiras de se viajar e não importa a maneira, importa a experiência de como você vai viajar, o que você quer fazer com isso, sabe? Esse lance do medo, de ficar doente, todas essas coisas, é um fluxo tão bonito, porque você vê as coisas de forma muito diferente. Ficar doente é difícil, mas, cara, é muito incrível quando você fica doente num país que você não conhece ninguém e você vê que tem solidariedade. Tá tendo coisa boa no mundo, sim, gente. Desliga a TV um pouquinho e pensa em comprar uma passagem de avião para você ver um mundo diferente. Ó, Então, o turismo assim, agradece essa recomendação, hein? vai lá, pelo amor de Deus, sai da casinha, sabe? Hoje em dia eu não dou presente para ninguém da minha família. Em janeiro, eu trouxe a minha irmã e as minhas 3 sobrinhas para conhecer São Paulo. Você não tem noção a transformação que foi a cabeça dessas pessoas. Então, assim, que presente, que sapato Natal, dá uma passagem aérea, dá uma passagem de ônibus aí para a pessoa ir para um lugar para o outro, porque ó, uma questão de 1.000 quilômetros ou uma questão de 30, você muda totalmente sua percepção. Então, assim, a gente só precisa se movimentar, sair da casinha um pouquinho e ver que você não é o centro do universo. E nem com o outro é o centro do universo, que todo mundo está girando igual. É todo mundo no mesmo fluxo. E você ressoa e você entra na ressonância daquilo que você tem dentro de você. Então, Carol atraiu, com certeza, pessoas boas para o caminho dela, porque ela leva isso também. Então, é uma troca. Tudo é uma troca. A gente vive numa grande comunidade chamada Terra. Que Bom, a gente tem que falou. aprender Pode concluir, Cami, desculpa. Não, a gente só desaprendeu como compartilhar, né? A gente tem que estar voltando, resgatando, né? Resgatando certas coisas que a gente, a disputa, a ganância, as coisas assim. Eu tô aqui deitada numa rede, de verdade, eu me sinto morando numa mansão, inveja, cara. e é muito, muito engraçado isso, porque, tipo, eu aprendi viajando que valia muito mais para mim a história que eu ia contar do que sei lá, onde eu ia estar, na verdade, ou como eu ia estar, se eu cheguei igual, Carol foi para Colômbia de avião, eu fui de ônibus, e, cara, as histórias são incríveis, igual, e ambas sabe? chegaram. E ambas chegaram, e ambas estão vivas. Esse é a grande lance. E o medo que a Carol tá falando aí, que ela tinha muito medo e tal, de verdade, a gente tem uma referência horrível para segurança. Se a gente leva isso para qualquer lugar que você vai, tu não vai sair de casa, você não vai para padaria. Então, assim, não é assim em todos os lugares, gente. Não é perigoso em todos os lugares. Você tem segurança em vários outros tipos de segurança. Então, assim, a gente vive numa bolha, principalmente, ela falou que é de São Paulo, né, Carol? Isso. Você é de Quando eu saí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, imagina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul para Curitiba. Curitiba é uma grande, pequena cidade. Morei 8 anos lá. Então, assim, o medo, cara, é isso, né? Cada um cria uma forma de referência de segurança muito foda. E São Paulo é uma cidade muito complexa para você levar como segurança, né? Tipo, se você tem medo aqui, cara, e não tem como, né? Passou por essa escola, você passa a ser aprovado em qualquer uma. Eu cheguei em 2019, eu tava falando aqui, né? Cheguei em 2019 em São Paulo, eu nunca morei aqui. Eu tive crise do pânico. Então, assim, eu tive crise do pânico, eu fiquei doente, eu tive muitos problemas na minha volta por uma questão social, por uma questão de reabilitação para viver no Brasil, sabe? Várias coisas. E para tudo, né? A pessoa que é montanhista, que fica sozinha numa montanha, sei lá aonde, com sei lá quem, em São Paulo, para você ver como São Paulo não é o lugar, né? Mas é, enfim, o ambiente, né? Aquilo que está em torno, é aquela energia, sei lá. Não tem como. Hoje eu acho que, beleza, se você me jogar na China, eu me viro, cara. Depois que eu morei em São Paulo, eu me viro em qualquer lugar. Então, assim, eu aprendi, e é muito engraçado, porque assim, vai pra montanha, medita lá, fica lá zen e tal. Fica zen em São Paulo. Aí que é o desafio, cara. Na montanha é fácil, ficar aqui zen em São Paulo é o desafio, sabe? E é legal o quê? O desafio, porque senão é fácil, né? Fica fácil, não tem muito o que fazer.
E você fala também, Cami, não sei se é se às vezes você brinca que é jabá, né? Eu queria entender depois porque você fala tanto em jabá, mas enfim, você fala um pouco de que você é ao invés de você ter, né? Que é aquilo, todo esse link aí que você está falando. Isso é bem interessante. Carolzinha, você também estava falando um pouco de medo, e eu queria tocar talvez um ponto que seja uma dúvida aí de grande parte das mulheres que estão nos escutando, né? E até Cami, você comentou que, por exemplo, para o homem é um pouco mais fácil, claro, mas a gente também tem receios. Eu acho que o ser humano, ele tem receio de fazer algo sozinho, né? Quando alguém não está te empurrando, quando alguém não está te resguardando, né? Então, de uma certa forma, eu acho que tomar essa iniciativa de viajar sozinha, ela já deixa todo mundo um pé atrás. Para o homem é um pouco mais fácil, para a mulher é um pouco mais delicado, pelo mundo um pouco mais machista, né? E aí o ponto que eu queria trazer para você, Carol, é a questão do assédio, né? Do assédio masculino, de ver uma mulher ali saindo de um aeroporto sozinha, aí já tem aquela... já vão enfim, te oferecer alguma coisa, te oferecer alguma carona e tal. E eu queria saber de você, como que você lida com isso, se você já passou por alguma situação mais delicada nesse sentido que a gente está falando de assédio. Então, sim, eu brinco que a sensação que eu tenho quando eu viajo sozinha é que eu fico muito mais bonita do que eu sou aqui em São Paulo, porque realmente você chama atenção e algumas pessoas, elas perdem a mão, porque aí também existe uma ideia de que a mulher que viaja sozinha, ela está buscando uma aventura também sexual. Existe um pouco desse tabu em alguns países, não dá para generalizar, né? Então, quando eu saí a primeira vez, eu fiquei em Cartagena, eu fiquei num hotel fora da muralha, mas bem próximo, só que ali já era uma região comercial. Então, quando eu saí de short para pegar um barco para fazer um passeio, a sensação que eu tinha que era o único ser humano ali naquela rua, com short, nitidamente com um biquíni de baixo, e eu fiquei um pouco assustada, porque todo mundo foi mexendo comigo de ponta a ponta, só que não dá para generalizar, é uma situação específica, não vai ser todo lugar também que vai ser assim, e é que nem aqui em São Paulo. Tem hora que você tem que fechar a cara e falar, pelo amor de Deus, sai daqui, tipo, bem pitbull, às vezes acontece. Acho que toda mulher que já passou na frente de uma obra, que a gente fala de chega de psil, essas coisas, ela sabe quando passa da mão, quando o flerte vira um assédio que te dá medo, que te constrange, e acaba acontecendo, porque infelizmente esse machismo existe na cabeça de alguns homens, mas isso muda também muito de destino para destino. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não tive, por incrível que pareça, eu não tive uma experiência igual ao que eu tive na minha primeira viagem nessa rua, mas quando eu estava no centro turístico também, eu não vivia a mesma coisa, igual quando eu estava numa região frequentada mais local. Isso foi em Colômbia? Esperavam. Isso, em Cartagena. Porque eu fiquei num hotel que ele era mais corporativo, então ele ficava fora da muralha, que é a parte mais turística, e é uma região super comercial, então você tem todas as lojas que você imaginar. Então ali você via um cidadão de verdade, não eu, turista, com a minha roupinha de quem ia fazer um passeio de barco. E você tem vai muito da cultura, não dá para generalizar, vai depender muito do destino e é comportamento, né? Você acaba cortando. No Peru eu também senti bastante um assédio, assim, tava me cansando, porque quando eu andava, assim, na praça, aquelas pessoas que vendiam passeio, muitas vezes não queriam nem vender passeio, queriam forçar para ver se você saía e tudo mais, mas aí também, quando eu fui me posicionando, do tipo, aqui chegou no meu limite, não vai passar, eu percebi que foi parando também. Eu acho que a Cami, que viajou ainda mais países, eu acho que ela entende também a diferença cultural também nesse sentido, né? Total, não, é cultural, esse lance dos assédios, né? O homem sempre é um potencial de assédio para a mulher. Independente se a gente olhou um homem na rua, a gente vai mudar a forma como a gente está andando, como a gente, tipo, se você está sozinha, num horário específico, local específico, país específico. Então, isso é muito cultural, né? Óbvio. Cartagena das Índias é uma cidade bem... A Colômbia em si, ela é uma cidade muito parecida com o Brasil, assim, né? Ela tem as pessoas, culturalmente, eles são meio Brasil da América do Sul também, sabe?
E eu também tive problema em Cartagena e eu fui avisada por outras pessoas que tiveram. Então, assim, já é cultural também do lugar ser uma cidade. Então, assim, é uma cidade turística com mais riscos do que, sei lá, se você for para Medellín, que também é uma cidade grande turística. Eu tive um problema com a polícia na Colômbia. Foi uma polícia que me assediou. E eu fui pedir informação. Então, assim, eu não estava entendendo, porque eu estava tipo, perto da segurança, que deveria ser a segurança máxima para mim, acabou sendo o meu risco, né? E ele me assediou no sentido de puxar minha roupa, assim, tipo, e eu tive que sair correndo, foi pesado, assim. Esse foi o maior, assim, que eu tive, mas sempre uma mulher viajando sozinha para um homem ou já me perguntaram cadê seu marido, cadê cadê sei lá, sua mãe, seu pai, seu marido. Aí eu já peguei carona eu já peguei muitas caronas, né? Então, assim, a maioria é homem, é mais fácil para mulher no sentido de eu consegui muitas caronas por ser mulher, fato, não tem como eu negar isso, falar que não, é hipocrisia. Não, é mais fácil sim para mulher pegar carona, mas também é muito mais risco do que um homem pegar carona. Ponto. Os dois lados da viagem, né? E já teve situações, nunca tive essa situação de assédio, não. Inclusive, já vi outros assuntos de, tipo, mulheres que se tiraram o caminhoneiro. Então, assim, tem vários tipos de história, né? Mas uma vez só que eu peguei uma carona e era bem longa a distância, né? E fui tomando mate, a gente chileno, fui tomando mate aí o cara começou um assunto que induzia ao assunto questão sexual, mulher e tal. Aí eu falei que eu era lésbica. Falei, me gusta chicas, né? Tenho na chica em Santiago, tô indo buscar, tipo, tô indo me encontrar com ela e desbaratinou a conversa, sabe? Você começa a ficar mais esperta. Então, você fica muito mais esperta. Essa questão de assédio, essa questão de, tipo, horário. A gente tem limitações de horário. Tipo, não dá para uma mulher sair sozinha de madrugada num país que não conhece, enfim, nem em São Paulo também, do que um homem vai sair e vai, ok. Então, assim, são culturalmente lugares diferentes, de tipo, sei lá, você vai para um país super seguro e um país maior, cidade grande, sei lá, e isso muda, então, assim, local, disposição cultural. Então, é legal você ler um pouco de história desses países, é legal você saber um pouquinho, né, o que tem nessa cidade aqui, principalmente conversar com as pessoas locais, tipo, dá para ir na cidade amurallada, tipo, 10 da noite, sozinha, né? Pergunta, diálogo é para isso, né? Conversar é para isso. Então, assim, já tive problema assim, não posso falar que não. Eu não romantizo o Instagram, eu detesto esse negócio de romantizar e viagem. A galera viaja assim, mulher sozinha. Romantizar viagem é o que há na internet, gente. Então, assim, tem que ser consciente, tem que entender por que você está querendo ir, por que você está fazendo isso. Tem muita gente que viaja, eu já conheci tanta gente perdida na viagem, que você vai fazer jeito aqui. Tipo, sabe? A pessoa estava perdida, gente, de verdade. Você acha que viaja para se achar? Às vezes é para se perder mesmo. A pessoa ficou perdida lá viajando. Então, assim, se você não cria propósitos, você tem que criar propósitos para você viajar. Então, assim, meu propósito é descansar numa ilha paradisíaca na Colômbia. Beleza, é um propósito. Agora, tipo, se você começa a viajar, a gente que viaja há muito tempo, eu fiquei sequencialmente viajando, você começa a ficar muito intuitiva, muito com a questão de assédio, com questão de medo, com questão de carona, horário, você já fica meio que num fluxo diferente, né? E eu acabei ficando muito esperta com essas coisas, mas eu sempre tinha um propósito. Então, assim, isso fazia eu me movimentar, fazer... Até que cansa, né? Uma hora também cansa. Só viajar também cansa, gente. Não... Por isso, quando você me perguntou, a primeira pergunta, Daniel, como você... Eu não larguei tudo. Então, assim, eu nunca falo que eu larguei, porque eu planejei. A diferença é que os planos se modificaram no meio do caminho, né? E aí acabou virando uma grande viagem. Mas, assim, medo, essas coisas assim, você vai aprendendo muito como lidar, porque em todo lugar vai ter, cara. Não tem como. Todo lugar tem, todo lugar vai ter um homem, todo lugar vai ter noite, todo lugar vai ter cidade grande, e é a vida. Essa questão de sair à noite, né, que você falou, foi uma coisa que eu ia perguntar, assim, a fim de curiosidade também, enquanto mulher, porque eu nunca fiz viagens sozinhas que fossem a lazer, né, eu viajei sozinha a trabalho todas as vezes que eu viajei. Então,
eu tenho algumas dúvidas e algumas curiosidades aí, essa questão da noite, bebida alcoólica, sair à noite, talvez flertar com alguém, né? Às vezes rolar alguma coisa ali, o que né? Trazer para Carol, o que as mulheres pedem para você como, tipo, recomendação sobre isso, né? Porque como você vem de viagens também, o que você pensa Eu sobre também isso? estou curiosa para saber disso. O que elas pedem? Vamos ver o que elas pedem para mim, o que elas pedem para você, porque são mundos diferentes. É um medo geral. Eu até confesso que assim, na minha primeira viagem eu não quis arriscar muito sair à noite. Eu não me sentia nem confortável nem segura, ainda mais porque eu comentei onde era meu hotel, não era a rua à noite, ela perdia o movimento, então eu ficava com muito medo dessa volta à noite. Então, na primeira viagem eu não quis arriscar. Aí na segunda viagem eu falei, você vai fazer tudo que você teve medo na primeira, porque agora vai ser libertação total. Então eu fui. Você vai criar várias ideias na sua cabeça, assim como muitas vezes você cria aqui. Só que às vezes você conhece alguém, você conversa, você se identifica, você desarma. Então não dá muito para você criar também totalmente um guia. É assim que você age, é assim que você faz. Vai muito da sua intuição e vai muito também desse time de segurança. Então, vai compartilhar o copo com a mesma bebida que a pessoa? Talvez não seja uma boa ideia, a não ser que você realmente viu lá o garçom servindo aqui a cerveja, alguma coisa do tipo. Senão é melhor não, melhor cada um ter sua bebida. Eu, particularmente, não fiquei bêbada em nenhuma viagem sozinha, porque eu tinha que conta de voltar para o hotel, tipo, não. Já se entregou. Eu não gosto de beber, é incrível. É verdade, eu não gosto de beber. Porque, tipo, o álcool, quando você tá. Eu não sei, eu não curto muito álcool, eu não gosto muito de álcool, né? Mas é uma coisa muito comum as meninas perguntar sobre isso. Elas perguntam para mim também, como que é beber e tal? Porque, cara, se você tá muito bêbada, ou se alguém botar alguma coisa na sua bebida, você tá vulnerável, você não tem casa, você não sabe, você não tá num país que você fala a língua, enfim. É uma coisa muito, muito verdadeira e muito curiosa, né? Porque as pessoas perguntam, é perigoso, gente. Não pode sair bebendo, enchendo a cara e ficando chapadona e não dá. Mas você fica vulnerável, né? Eu conheci uma menina na viagem que ela me disse que o segredo dela era ficar em hostels que tinham balada dentro dele, porque aí ela estava a alguns passos do quarto onde ela ia dormir. Então, ela conseguia beber mais à vontade por conta disso. Mas Carol, eu tomo muito cuidado nesse sentido, porque já é um cuidado que eu tenho aqui. Eu não sou uma pessoa que bebe muito, então eu bebo bem socialmente, não vou ficar também compartilhando copo, mas às vezes você tá lá, você conheceu alguém, você teve uma super troca de energia, e você também não vai impedir, às vezes, desse compartilhamento, dessa conversa, por medo também, né? Tem que ter muito esse time. O quanto teu medo também vai impedir você de viver uma experiência. Então, esse é bem importante. Você descobrir o que vai acontecer com você, na verdade. O seu tempo cada um tem seu tempo, né? Não tem como. Tipo, você pode fazer um cronograma, tipo, chega às 8, sai tal, faz check-in, faz check-out, vai no passeio, faz isso. Mas entre uma hora e outra acontece muita coisa. Então, tipo, como programar isso? Como dizer um roteiro se o seu roteiro de vida é outro, né? Seu destino é outro. Então, é legal planejar, é legal, mas se você deixar acontecer as paradas, tipo, o fluxo vai, aí... Enfim, tem 200 mil tipos de histórias diferentes de viagem do mesmo lugar, por exemplo, do mesmo passeio, do mesmo barco, do mesmo hostel. E é uma jogada legal, né? Você tá dentro de um hostel com festa, que se você quer mesmo, tem hostels no Peru, por exemplo, Peru, Colômbia, todos os países, assim, tem hostel que você não precisa de ir para lugar nenhum, cara. Então, tem tudo no lugar, assim, tipo, tem festa, tem balada, tem gente bonita, tem passeio, tem mercado, tem lavanderia, você pode morar ali. Então, eles criam pequenas pontos onde você pode ficar e usufruir de tudo da cidade. Então, isso aí depende muito, vários lugares têm. Mas deixar a intuição rolar, deixar o fluxo rolar é bem legal também. E se beber... Exato, e você só vai saber o resultado final
se você se permitir, né? Lógico. Permitir, Tem toda essa questão de timing, de feeling, né? De você, enfim, é muito pessoal, né? É difícil a gente rotular aqui. Não Mas, dá Carol, para rotular. aproveitando os seus dotes de venda, né? Os seus dotes de travel agent, queria saber, tem algum destino que uma mulher deveria evitar de conhecer? Ou que não é muito recomendado? Não sei. Para mim, hoje, eu vejo que não tem limite. Depende de quem é você, qual que é a sua personalidade, que tipo de viagem você gosta. Antes eu tinha uma ideia de que para viajar sozinha eu tinha que ir em um lugar que tinha muito passeio, porque aí eu me enfiava lá no meio dos grupos, ficava seguro e fazia passeio. Mas hoje eu super iria para um lugar para não fazer nada. Eu já fui, na verdade, para não fazer nada. Às vezes você tem o sonho de ir para uma grande cidade como Nova York, você não vai se limitar porque você está sozinho. Então, qualquer lugar é possível. Só que tem os lugares que a gente precisa ter mais atenção com relação à segurança, né? E para mim foi muito importante também ver algumas meninas que postam, né, compartilhando nas redes sociais, a experiência delas nesses lugares. Como a Índia, por exemplo. A Índia é um grande tabu para a maioria das pessoas se uma mulher deve viajar sozinha ou não. Até onde essa viagem realmente vai ser segura. Então, eu acho que é um destino para uma viajante mais experiente. Se ela quer fazer isso de uma forma mais independente. Porque ela já vai ter uma vivência, já vai saber alguns caminhos, já vai um pouco para uma primeira viagem. Eu sinceramente acho que é um destino que talvez seria legal ela ir sozinha, mas talvez fechando um tour aqui com a Copas Tour, inclusive posso ajudá-la. A gente já faz um roteiro mais completo com guia e tudo mais, se for a primeira experiência dela. Agora, se ela já tem alguma vivência e tudo mais, é um destino que ela tem que ir com atenção. A Cami se joga. Eu já fiz expedições. Eu já fiz expedições que eu levei, muito engraçado, que eu levei 3 francesas e na outra eu levei 3 paraguaios. Olha isso, que loucura. Eu levei eles para viajar comigo e eles queriam ter experiência do que eu fazia. Então eu fiz eles catarem lenha, a gente acampou no Cordilheira dos Andes, fez fogueira, fez a comidinha na fogueira. Só que aquilo era uma imersão que eu estava proporcionando da minha forma de viajar. Então, assim, por exemplo, eu faço montanhismo. Aí vamos supor, a Copas Tour quer levar uma galera para fazer um trekking na Cordilheira dos Andes. Eu vou ser como uma guia, e as pessoas tinham aquilo como guia, né? Eu conhecia o lugar, a gente foi fazer montanhismo e tal, e eu levei eles para uma imersão, dormi na Cordilheira dos Andes. Então, assim, era uma experiência muito diferente, mas era muito do meu ramo, né? Tipo, a pessoa estava ali fazendo uma imersão na natureza num país, e um lugar, assim, onde a maioria das pessoas faziam um passeio de 4 horinhas e ia embora, né? Então, eles estavam assim, caramba, a gente vai dormir aqui. Então, assim, mas é isso, eu preparei expedições, tudo mais, levei essas pessoas, e eu lembro que as meninas da França, elas ficaram, assim, se sentindo as meninas super poderosas, as 3, assim. Elas ficaram, mas a gente acampou aqui, a gente fez isso, e tinha estrutura, tudo, né? Mas era isso, a pessoa estava vivendo uma experiência muito imersiva, né? Muito diferente, mas com segurança, tudo, mas era isso, 3 mulheres viajando sozinhas na Cordilheira dos Andes, e a gente, nossa, foi maravilhoso. Mas são tipos de perfis, né? Tipo, tem várias, todo lugar, vocês podem, mulheres, vão para qualquer lugar, vocês podem ir para qualquer lugar. Ah, vai lá para o Oriente, Oriente Médio, vai, dá para ir igual, dá para ir. Eu tinha pensado que a Carol ia falar alguma coisa no sentido, por exemplo, de país árabe, né? Que a gente sabe que é uma cultura mais predominante machista, né? E que tem, de fato, algumas atenções, mas eu acho que a Carol foi certeira ali, do tipo de falar, meu, não tem nenhum lugar que você não possa viajar, mas tem lugar que exige um pouquinho mais de tato, de preparação, de ficar mais atenta, né? Mas a gente tem que levar a cultura em consideração, é isso. Se você vai para um país árabe assim assado, tu não vai sair de shortinho andando no meio da rua, de sainho, de vestidinho, tu vai usar uma vestimenta, mas respeitar o local é muito importante. É o primeiro passo para você sair da sua casa, respeitar a outra casa. E a casa que a gente está falando é o país da pessoa. Então, assim, você tendo esse primeiro consciência, você faz para qualquer lugar. Então, é tranquilo. É muito, muito fácil. E aí, pensando... Desculpa, Carol. Tem lugares que vão exigir mais atenção. Desculpa. Tem lugares que vão exigir mais esse cuidado, essa atenção de para onde eu estou indo, como que eu me visto, que horas que eu saio à noite, o que eu preciso.
e tem lugares que menos, mas a verdade é, se você tem o sonho, se é a sua vontade, não deixa de realizar porque você está sozinho. Tudo é possível, tudo é possível. Desde que você realmente tenha vivo essa vontade de algo. Porque assim, eu entendo também as pessoas que viram para mim e falam, nunca faria isso. Eu entendo e respeito. Eu vou compartilhar até que eu vendi para uma cliente uma viagem para a Itália. Sempre foi o sonho da vida dela fazer essa viagem para a Itália. E ela tinha terminado um noivado e ela falou: eu não quero desistir da minha viagem. Eu falei: então não desiste, vamos lá que a gente vai conseguir. Só que no fim ela falou assim: Carol, eu amei, foi muito legal, mas eu não vou voltar a viajar sozinha. Eu realmente tinha dificuldade de sair do hotel. Eu tinha realmente, assim, por estar sozinha, às vezes eu não tinha aquela coragem de fazer um determinado passeio, igual eu tenho quando eu estou acompanhada. Então, conversar com ela para mim foi tão importante, porque eu vi que tudo bem também não conseguir, que existem pessoas que são diferentes. Então, para mim foi muito importante, porque quando eu conversei com ela, eu estava super empolgada, porque eu tinha acabado de voltar da minha segunda viagem sozinha. E aí foi um contraste tão grande, porque eu achei que ela ia ter a mesma experiência que eu, dela falar assim, eu amei, agora nada me impede. E ela falou assim, eu não vou voltar. Eu gostei do seu incentivo, eu gostei de ter viajado, foi importante para mim, mas é uma coisa que eu não vou voltar a repetir. Então eu entendo, eu tive que aprender que existem perfis diferentes. E se você é essa mulher, tudo bem também. E importante para ela, ela teve que fazer para ela também falar que não quer fazer mais. E é a vida, gente. Se você não prova, você não vai ter como falar. Imagina se ela não tivesse ido e depois ficasse pensando, né? Nossa, se eu tiver. É tão importante, gente, por mais que você não vai, faz uma vez. Né? Tipo, faz uma vez. Aí não é para mim. Realmente, você respeitar o outro é igual qualquer, eu acho que para a vida, né? Você tem que respeitar o outro. Tipo, a pessoa quer viajar com alguém, é isso. Tem gente que não tem essa personalidade, tem gente que tem. E somos seres humanos, somos pessoinhas em construção e desconstrução, e cada um vai ter um perfil. Mas é muito legal ela se reconhecer, ela se entender. Eu acho assim, autoconhecimento é um caminho muito particular. Não dá para fazer o mesmo bolo com a mesma receita. Então, cada um tem uma fórmula, e só fazendo para saber. Então, é bem legal isso, que legal. E é muito engraçado, né? Muita gente quer viajar depois que tem um rompimento de alguma coisa, assim, relacionamento principalmente para mulheres, né? Tipo, a gente passa por alguns momentos da vida, assim, que tipo, meu Deus, é trabalho, casa, sei lá. Já tive, uma vez uma senhora falou comigo numa palestra que eu dei, ela falou assim, eu ia viajar para a Europa e eu fui para o México por causa de você. Aí eu e eu fiquei, que legal, eu fiquei feliz, ela me culpou, mas de uma maneira tão boa, que ela falou, e eu gostei demais, e foi muito bom, eu vi todas as dicas com você, e aí eu fiquei assim, eu falei, gente, olha isso, o impacto que você causa, né, nas pessoas, mas eu vi que ela provou por ela, para dizer aquilo, ela teve um caminho, né, provavelmente ela viu, mas ela foi lá e provou, e viu que caramba, é isso que eu queria mesmo, viajei para lá e foi muito bom. Então as pessoas precisam saber o que elas querem, porque a minha viagem não vai ser igual a da Carol, e não vai ser igual a da Cami, não vai ser igual a do Daniel, eles podem ir para o mesmo lugar fazer a mesma coisa, mas não vai ser a mesma coisa, né? Então a pessoa precisa fazer o dela, se autoconhecer é isso. Então é muito importante viajar, é importante para você se entender. Eu acho que a maior ferramenta para mim, assim, tanto que eu gosto de viajar por causa disso, não é nem por onde eu vou estar, é mais pelo que vai acontecer. Legal. É mais pelo que você vai sentir, né? É a história do ser e do... Muito bom. E aí, a gente vamos caminhar para um jogo, né? De perguntas, e aí são perguntas mais rápidas, né? Então, a gente vai começar aqui com esse jogo. É cilada ou oportunidade? E aí a gente joga a pergunta e aí vocês vão respondendo para a gente. A primeira pergunta. Sair à noite para uma balada que você ouviu alguns locais dizerem que é boa. Cilada ou oportunidade? Oportunidade, com certeza. Confie na pessoa local. E para você, Carolzinha, você vai no mesmo palpite ou um pouquinho mais de receio? Oportunidade.
Sem certeza. pestanejar, gente, não tem nem que dialogar, saber se é local mesmo, pedir o documento local. Não, Vai. geralmente você vai saber a pessoa local, ela vai ser muito local, você vai compreender na hora que conversar. Acho que talvez só ia querer saber o endereço, para ver se é Com muito certeza. longe, como que eu ia voltar, é a minha única preocupação. Até Dá porque eu não aquele sou da Google, balada. né? Ver se a balada existe, né? E eu não sou da balada, então eu sei que 2 horas da manhã eu já cansei, então eu preciso saber, consigo voltar? Se a resposta for sim, por que não? Show. Bom, segundo, programar uma viagem sem saber da cultura e costumes locais. É uma cilada oportunidade. Cilada. Você tem que conhecer onde você está indo, você tem que saber um pouquinho, é importante. É importante e respeitoso até. É cilada não saber. Carolzinha, contraponto. Mas sei lá, né? Um básico do básico você tem que saber. Você tem que entender um pouquinho de como que é a cultura, como que... Até para essas questões de segurança. Ah, aqui eu tenho que ter mais atenção. Aqui eu preciso estar num hotel em tal lugar. Então, você precisa entender um pouquinho mais de como que é. Legal. Terceira, ficar em hotéis centrais por causa do preço. Cilada ou oportunidade? Aqui é mais, tipo assim, ficar numa região mais por causa do preço, talvez um pouco mais insegura. Olha, eu vejo muito isso como oportunidade, porque depende do que você vai fazer. Se você está viajando de férias, você não pode ter tanto perrengue ou tanto demora para fazer as coisas, porque você tem pouco tempo. Agora, se você vai ficar muito tempo no mesmo lugar, aí não tem problema. Então, assim, eu acho que eu vejo como uma oportunidade, se é um preço bom, localização boa, e que você não vai gastar tempo para fazer suas coisas, vale a pena. Eu, como consultora de viagens, acho cilada você ficar num lugar muito distante. O primeiro que vocês discordaram. Duas opiniões diferentes. Se você ficar num lugar muito distante, porque, ainda mais assim, eu, consultora de viagens, a pessoa vai ter uma semana. Ou isso quando ela tem uma semana, às vezes ela tem bem menos. Aí ela fica distante, ela vai ter muito mais dificuldade de locomoção, vai perder tempo útil na viagem. E pensando como mulher sozinha, se você tá na cara do Gol, te facilita muito fazer as coisas caminhando. E volta no hotel, toma um banho rapidinho, guarda uma coisa. Até para sair à noite você vai ter mais liberdade. Se você tá num bairro muito afastado, aí às vezes você já vai pensar na corrida do Uber, por exemplo, para voltar, que vai ficar muito cara. Ou se o metrô vai estar funcionando. Então, se você tá num lugar que você sabe que a qualquer momento que você sair, e você tem transporte, você tem essa facilidade, se é uma avenida movimentada, compensa pagar um pouquinho mais caro e ter essa segurança e essa facilidade. Eu acho que a gente discordou e concordou, Dan, porque é Exato. exatamente isso, depende do tempo mesmo. É bom se você ficar muito tempo no mesmo lugar e ruim se você tiver pouco tempo, mas é isso. Show, ótimo. E merchan com a Pastor, né? Ó, a Carolzinha fazendo aí, ó, vendendo o serviço dela. Parabéns, show de bola. Bom, a próxima. Aceitar um drink de boas-vindas de um paquera na balada. Cilada ou oportunidade? Cilada. Depende do lugar, depende do paquera. Vai saber. Se tiver ali no flerte legal, já deu uma trocada de ideia. Agora, do nada, não. Dependendo, é uma grande oportunidade, né? Que às vezes é uma oferta que você não tem aqui no Brasil, você não tem na sua cidade. É uma cilada que vira oportunidade, né, Carol? Pode ser uma oportunidade de virar cilada. Também, exato. Tem que fazer uma oração e falar, Deus, ajuda aí, por favor. Ou uma saída não, essa bebida eu não bebo, deixa que eu compro a minha. Aí você vai lá e compra outra bebida. Boa. A próxima. Explorar o destino sem ter uma pesquisa prévia de onde circular. E aí, oportunidade ou cilada? Nada também, porque você precisa saber um pouco das coisas. Até porque você, claro, vai surgir lugares para você ir no meio do caminho, mas você tem que. É o propósito, né? O que você vai fazer em tal lugar? Por que você está indo para esse lugar? Ah, eu estou indo para Cartagena, mas por que você está indo para Cartagena? Por que você está indo para Santiago? Então é importante saber, assim, cilada não pesquisar.
É cilada e totalmente cru, mas eu aprendi que eu não gosto de ir muito, porque tem muito conteúdo na internet. Hoje, se você quer fazer um passeio, você consegue fazer o passeio da sua casa, porque vai ter alguém que gravou o percurso inteiro no YouTube. E teve uma viagem que eu fiz assim, e foi tão decepcionante porque eu acabei pegando a impressão da pessoa, que eu peguei o conteúdo em determinado passeio, e achando que aquela ia ser a realidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, aqui é muito melhor do que a pessoa falou. Quase que eu desisti de vir, por causa da impressão que eu peguei na internet. Então, eu gosto de saber o que, que tem para fazer, mais ou menos onde que eu tenho que ficar, até para determinar quantos dias eu vou ficar. Porque senão eu me frustro porque eu não fiz as coisas que eu queria. Mas hoje em dia eu não vou com roteiro anotado, com passeio, porque fulano falou que é bom. Eu não, eu tento, eu sou consultora de viagens, então é claro que eu também tenho que saber, né, o que que o destino tem. Mas eu também não, mas eu também não tento, gente, fazer esse tour totalmente online, assim, porque às vezes eu faço quando eu estou vendendo um roteiro para um cliente de um lugar que eu realmente tenho muita curiosidade, mas, cara, ou viajando, eu tento não fazer. Porque senão você pega a impressão do outro e transforma aquilo como verdade absoluta para sua viagem. Bom, nosso voo, como todas as viagens que a Cami fez, a Carol fez e que todas as pessoas fazem, elas têm um tempo e um dia, uma hora para terminar. Nosso voo ainda não terminou, mas a gente já está quase chegando no fim. E eu vou soltar o último do Cilada Oportunidade antes de encerrar, tá? Pegar um quarto de hostel compartilhado e unissex. Cilada Oportunidade. Eu sou Sabe bem aquele que tem 12 pessoas bombando? Cilada. É uma cilada barra .com. oportunidade. É uma cilada, porque depende muito também do que você quer fazer, mas assim, é uma oportunidade de você conhecer muita gente, mas é uma cilada assim, tem gente que ronca, tem gente com chulé, tem gente que faz barulho, tem gente que chega da balada que você não foi e você não quer estar, que está chegando. Eu acho que o quarto compartilhado ele é uma forma acessível de preço, caso você tenha uma emergência, sei lá, aconteceu alguma emergência, mas para você passar um certo período, é cilada. Eu, com 29 anos, antigamente poderia ter oportunidade, mas agora é cilada, não quero. Uau. Eu vou viajar agora em maio. Eu achei a minha pousada, gente, porque eu vi o quartinho assim, baratinho, mas com uma varanda e vista mar e uma rede. Eu falei, não ficar em hostel nunca. Quero esse quartinho para mim, limpinho, cheirosinho, para eu dormir a hora que eu chegar, luz acesa, luz apagada, isso é que determina, e a rede é minha, só minha. Isso que eu quero. É maravilhoso isso, porque eu estou comprando um caminhão, vou fazer uma casa no caminhão, e aqui eu vou levar meu quarto para qualquer lugar. Eu cansei de me preocupar com isso, gente. Cami, quando você comprar o caminhão e fizer a casa, me chama que eu quero conhecer. E é lógico que a gente vai querer gravar um outro podcast com você para saber como está toda essa experiência. Eu estou botando uma tiny house para mim e eu já tenho tantos inquilinos, gente, sério, eu estou achando o máximo. Você já vai ganhar um dinheiro, cobra um aluguel e sai diesel por aí. Eu quero ir para Coloca na lista. Me coloca na lista, Cami. A tiny house mais bonita do Brasil, a Caminita, olha, gente. A Caminita está aqui em primeira mão para vocês, ela está saindo no projeto. Ela começa a ser construída no final desse mês e vai ser uma experiência muito maluca para mim e ao mesmo tempo eu tô sonhando já tô cozinhando dentro dela, já tô tomando banho nela. Caraca. Então vai ser uma coisa bem legal e é isso, não vou me preocupar mais com o quarto fedorento. Não quero mais saber disso. Bom, gente, falar com vocês foi sensacional, muitas experiências, muitas histórias, né? Falar sobre viagem é o nosso negócio, é um outro prazer, né? Eu acho que se a pessoa quer se conhecer, se a pessoa quer conhecer o mundo de fato, ela tem que viajar, ela tem que se expor, ela tem que se permitir, estar vulnerável para conhecer tudo isso. Então, Cami, muitíssimo obrigado pelo bate-papo de hoje, foi sensacional.
Eu que agradeço a Copa Astur, estive aí presente com vocês nesse minha volta para o Brasil, foi uma grande oportunidade, adoro todos aí, um abraço para todo mundo, adoro o trabalho que vocês fazem, ainda mais de viagem, fico feliz, obrigada pelo convite, prazer conhecer a Carol também, que eu não conheci quando eu estava ali, e sempre de disposição, assim que eu tiver meu caminhão, estou à disposição. Carolzinha, super obrigado também pelo seu tempo, pela sua experiência, por vender seu peixe. Aí com certeza o pessoal vai bombar querendo ser atendida pela Carol, pode ter certeza. Eu que agradeço. Eu amo falar de viagem, tenho uma paixão bem pessoal assim por falar sobre viagem sozinha, sou a maior incentivadora onde eu chego. Então foi muito bom passar aqui esse tempo com vocês, foi muito legal essa troca. A Cami também, eu já estou seguindo ela no Instagram, já tem um tempinho e eu fico impactada assim com o conteúdo. Se quiser levar as mulheres aí para viajar para uma experiência imersiva da natureza, me chama. Vamos levar essa mulherada para viajar. Essa eu acho que até eu quero. Eu quero ir de viajar. Não, a gente leva homem. Já levei homem também para viajar comigo. Fechou. São bem-vindos. Patagônia, Argentina, chilena, desertos, vulcões, é comigo. Só me chamar. Show de bola. E Camila Cizídio, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui no lado da cabine, conduzindo essas duas entrevistadas aí, sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade e o papo, que foi muito bom, muito construtivo, e tirei dúvidas aqui, muitas dúvidas que eu tinha. Então, obrigada, meninas. Um prazer conhecer vocês. Também já estou seguindo o SOS Mochileiros. Já estou ali já. Obrigada. Isso aí, pessoal. Sigam a Copa Astur, sigam o time de lazer, sigam a Cami do SOS Mochileiras. Bom, pessoal, esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Foi um prazer demais fazer esse voo. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.